Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre projeção de curvas e wrapping no Fusion 360 e no Inventor, tá? A gente vai ver como, por exemplo, projetar esse sketch, né, essas curvas desse sketch sobre essa superfície, né? As maneiras que a gente pode fazer isso e possíveis aplicações. Possíveis aplicações é fácil, por exemplo, eu poderia usar aquele sketch lá, projetar sobre essa superfície e depois criar um sweep utilizando a curva projetada, tá? Mas vamos voltar aqui para as opções, tá? Então eu quero projetar estas curvas aqui desse sketch sobre essa superfície desse barrilzinho aqui, tá? Para isso eu vou em Start 3D Sketch, né? Eu preciso começar um sketch 3D e vou utilizar aqui o Project to Surface, tá? Clicando no ícone do Project to Surface, abre a caixa de diálogo correspondente e aqui a gente tem três opções, tá? Eu vou criar as três aqui, vou mostrar as três como funciona, tá? A primeira opção é a projeção em direção a um vetor, respeitando a direção de um vetor, tá? Aqui a gente vai utilizar, selecionar esta face, né? E aqui a gente vai selecionar uma por uma aqui para não selecionar essas linhas de construção aqui, ok? Dando o Apply, a gente vê que foi feita uma projeção desse sketch, né, na direção do plano de sketch, tá? Então a gente vê que a curva projetada coincide, né, quando você olha na direção do plano de sketch, coincide com o sketch, né? Vamos dar um Ctrl Z aqui, não um cancel, né? Vamos fazer aqui um Ctrl Z, sim, né? Então, aqui, essas curvas foram projetadas na direção do plano de sketch sobre aquela superfície, tá? Uma outra maneira de se fazer isso, tá? Uma outra maneira não. Se você não quer fazer essa projeção na direção do plano de sketch, a gente pode selecionar superfícies, selecionar as curvas, como a gente fez da outra vez, e definir uma outra direção. A gente vai criar uma projeção na direção deste plano aqui, ou seja, as curvas vão ser projetadas na direção perpendicular deste plano, né? Ok, então está lá, né? Aqui se a gente olhar de frente para este plano aqui, né? A gente vê que as curvas foram projetadas na direção dele. E aí, olhando nessa direção, o sketch e as curvas projetadas coincidem, né? Uma outra maneira, um outro tipo de projeção é o Project to Closest Point, tá? Aqui a gente vai selecionar a face, né? As curvas, e a projeção vai ser feita de uma maneira que cada ponto da curva vai ser projetada no ponto mais próximo da superfície, tá? Vamos dar um apply aqui para a gente ver. Então a gente vê que, olhando de frente, né, inclusive, por essa superfície ser abaulada, né, você tem aqui, ó, esse ponto foi projetado aqui, mais ou menos, né? Por quê? Porque aqui, esse ponto da superfície é o ponto mais próximo dessa curva. E assim por diante em todos os pontos da curva. Então você vê que ele não coincide, né? Não fica coincidente. Aqui, nesse caso, né, a distância do plano, que foi desenhada, o sketch, né, faz diferença, né? Então, por exemplo, aqui ele estava a 70 milímetros. Se eu aumentar essa distância aqui para 100, né, a curva resultante vai ficar diferente, né? Tanto as duas curvas aqui, nessa aqui, como a gente fez nessa direção, né, ele gerou aqui, também afetou aqui essa curva. E veja que aqui a gente percebe que a curva projetada ficou menor. Por quê? Porque está mais distante. Então, quanto mais distante, mais diferença vai dar na distância do ponto do sketch com o ponto da superfície. Ó, Ctrl Z, Ctrl Y, a gente vê a diferença.
ok? No caso da projeção pelo vetor na direção do plano do sketch, isso não faria diferença nenhuma, porque a gente continuaria projetando nessa direção, né? E a projeção correspondente ficaria na mesma, tá? Vamos dar uma olhada aqui. A gente vai ver o wrap, né? O wrap, no caso, né, ele não funciona nesse tipo de superfície. Para você criar uma curva utilizando o wrap, tá? Você precisa de uma superfície que seja planificável, né? E essa aqui não é planificável sem deformação. Então, por isso a gente vai passar aqui para o... vamos finish nesse sketch, vamos passar por essa outra peça aqui, que é um cilindro. A superfície lateral do cilindro é planificável sem distorção, sem deformação. Então, aqui a gente consegue fazer o wrap, tá? Então, Start 3D Sketch, Project to Surface, Wrap, a mesma coisa, selecionar a superfície e selecionar as curvas. Qual que é a diferença do wrap para aqueles outros dois tipos de projeção que a gente fez, tá vendo? Aqui a gente tem uma cota de 80 milímetros, tá? Eu tenho o comprimento desse oblongo aqui, 80 milímetros, tá? Então, quando eu projetar isso, a gente olhando de frente, né, a gente vai ver que houve uma adaptação aqui nesse sentido. Por quê? Porque eu mantenho esse comprimento. Olha, se eu medir aqui, cadê o Inspect? Measure, se eu fizer a medição aqui, eu tenho 80 milímetros, ou seja, a curva ela foi moldada, ela foi deitada sobre essa superfície sem distorção do comprimento, do comprimento aqui da lateral, tá? Então, essa é uma opção. São as três opções de trabalhar com projeção de curvas no Inventor. Indo para o Fusion 360, tá? Eu não tenho o exemplo do cilíndrico, porque no Fusion a gente não tem o wrap, a gente só tem as projeções, tá? E as projeções de curvas no Fusion, ela é feita através do comando Split Face, tá? Além da gente projetar, não é bem uma projeção de curva, mas sim um corte da superfície através da projeção dessas curvas. Mas funciona como uma simples projeção de curva sobre uma superfície, tá? Então eu vou clicar aqui no Split Face, tá? Vou selecionar a superfície que eu quero cortar, fazer o split, projetar as curvas, né? O Splitting Tool é a sequência de curvas, e aqui eu estou vendo aqui na frente, vou colocar aqui primeiro essa opção aqui, a primeira opção, que é o Split with Surface, tá? Por que Split with Surface? Aqui é como se ele estudasse uma superfície, né, com surface, né, do PET, e através dessa superfície fizesse o corte das faces da peça, ok? Então, ok. Aqui ele corta os dois lados. Então aqui a gente tem superfícies separadas aqui nesta face, né? E a gente pode usar o Press Pull, por exemplo, criar um ressalto ou então um rebaixo, tá? Mas não é isso que a gente quer. Vamos dar um Ctrl Z aqui e vamos ver uma outra opção, né? Split Face, né? A face que eu quero cortar, o Split Tool, né? E agora Along Vector, né? O Along Vector, se você não selecionar uma direção, ele vai usar a direção do próprio sketch, da perpendicular ao sketch da curva, né? Se ela for um sketch, né? Mas eu quero selecionar esse plano que está aqui atrás, né? Eu vou clico, seguro um pouquinho aqui e pego o plano 2. E aí ele vai fazer a projeção na direção daquele plano, né? E aí é a mesma coisa, superfícies, a face aqui cortada em segmentos, né? Aqui eu tive, a gente ganha esses dois pedacinhos aqui, mas aqui é fácil, a gente pode deletá-los e trabalhar, continuar, fazer o que a gente precisa com essa projeção, né?
Ctrl Z para eliminar isso daqui. E por último, né, o último tipo de projeção que a gente tem no Fusion, né, é o Closest Point, parecido com aquele do Invento. A face vai ser essa, as curvas vão ser essas, né? E aí é aquela ligação do ponto mais próximo da curva ao ponto mais próximo desse ponto na superfície, né? Então, se a gente olhar aqui de lado, né, a gente vai ver um resultado parecido com o que a gente obteve lá no Invento, né? Vou deixar aqui visível, né? E aqui é a mesma coisa, né? Se a gente mudar aqui o valor, né? Se a gente tiver um valor maior ou menor, vai criar um resultado diferente na projeção, né? Do mesmo jeito que aconteceu no Fusion. No Fusion não, no Invento, né? Então, pessoal, esse aqui foi mais um vídeo de dica, né? Vocês tendo alguma dúvida, precisando resolver algum problema, entre em contato que a gente cria um vídeo também para resolver estes problemas, tá ok? Até a próxima, dá um joinha no nosso vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Obrigado!